55 menos 17 e a Paula resolveu dessa maneira. O que ela fez? A primeira situação proposta foi uma situação diagnóstica em que a professora Amara pediu para as crianças resolverem algumas operações, uma de subtração, uma de adição, uma de multiplicação e uma de divisão, e fez também um ditado de números. A professora Amara me enviou essa produção dos alunos e eu fui olhando por dois eixos. Eu fiz uma análise quantitativa e uma análise qualitativa da produção dos alunos. A quantitativa foi numa planilha de Excel, eu fui colocando quem acertou e quem errou o ditado de números ou as operações. 13 crianças na quarta série erraram por conta de subtração. Na análise qualitativa, a gente consegue ver a natureza dos erros. Que tipo de erro que a criança comete. Se ela, por exemplo, entende o sentido dos números ou o que representa cada algarismo. A proposta que eu fiz, num primeiro momento, não era para calcular. Era para pensar sobre um cálculo, olhar como algumas crianças calcularam. Então a professora dessas crianças propôs 55 menos 17. E a Paula resolveu desse jeito, a Valéria resolveu desse outro jeito. Então, como é que a Paula resolveu? Ela separou os números. Ela separou, qual número que ela separou? O 17. O 17? Ela tirou o 7 e ficou o 10. É mais fácil fazer 55 menos 10 do que 55 menos 17? É muito comum nas operações as crianças tratarem os algarismos de forma separada. Esse tipo de erro é um erro que tem a ver com o jeito que ela foi ensinada a calcular. 232 menos 149. Fica mais complicado. E se eu perguntar assim, 232 menos 100? 132, fica mais fácil. Em seguida, como me pareceu que eles estavam muito longe dos procedimentos que eu estava apresentando, eu propus que eles mesmos realizassem um cálculo. Na hora que eu peço para eles calcularem, todos vão ter que entrar de alguma maneira na atividade e colocar em jogo o procedimento analisado. Então, no momento da resolução do cálculo, teve algumas crianças que, por exemplo, elas estavam tão condicionadas a trabalhar com o algoritmo convencional que eles tentaram resolver pelo algoritmo convencional, erraram no cálculo e decompunham o número até de forma certa, mas não relacionavam uma coisa com a outra. Então, nesse caso, eu intervindo. Se eu tenho R$ 1.247, pago 608, é possível que eu fique com R$ 1.441? Não. Muitas dessas crianças usam o algoritmo, mas elas não sabem utilizá-lo com eficiência. Então, elas cometem alguns erros. Então, eu fui ajudando essas crianças a encontrarem o erro do algoritmo, ao mesmo tempo que eu ia propondo essa outra maneira de calcular, que era um procedimento baseado na decomposição dos números, né? Um procedimento de cálculo mental. Como é que você decompôs o 28? Eu pus 14. É igual a 14 mais 14. Tá. Quem que decompôs de outro jeito? 28 é igual a quanto? Esse grupo ainda precisa aprender a justificar matematicamente. No final da aula, eu tentei elaborar uma única conclusão, uma dica que ajudasse as crianças a conferir resultados. Então, a dica possível foi: o resultado de uma subtração nunca pode ser maior do que o número inicial. Nesse momento, é interessante olhar como os termos da subtração passam a fazer sentido. Isso, subtraindo o outro que eu não sei, e o igual, ou o resultado. Eles já tinham aprendido os termos da subtração, mas eles nunca utilizavam, porque eles não são acostumados a falar matematicamente. Ajudá-los a explicar e formular mais matematicamente, com argumentos matemáticos, é uma intervenção importante do professor. Chama atenção a gente pegar uma turma de quarta série que ainda precisa discutir subtração, adição, multiplicação e divisão. No entanto, se a gente recebe uma turma de alunos que ainda tem questões relativas aos números naturais, a gente precisa dar um passo para trás e escutar mais essas crianças, olhar o que é que eles sabem, que conhecimentos que eles precisam para poder seguir nesse percurso de autônomo do pensar matemático. Então, não adianta eu pegar o conteúdos curriculares dos números racionais e propor para esse grupo que ainda tem muitas dúvidas em relação à multiplicação com os números inteiros. Então, o ideal é a gente observar os alunos,
quais recursos que eles têm e como que eles avançaram. Então, não adianta nada eu passar o conteúdo sem que todos os meus alunos aprendam os conhecimentos básicos que vão ser fundamentais para eles avançarem nesse percurso que é o fazer matemática.